E em tempos de crise por causa do novo coronavírus, não só a saúde das pessoas, mas a economia também é afetada. Trabalhadores tiveram que mudar a forma como desempenham as atividades. E um dos setores mais afetados é dos autônomos. Veja na reportagem. Para o Ronan, os reflexos da crise do novo coronavírus já apareceram. Ele faz manutenção e reparos em residências e há 3 dias não consegue trabalhar. O serviço caiu muito. Eu costumava fazer de 5 a 8 atendimentos por dia. E tem 3 dias que eu não faço nada e sem trabalho. E tá bem ruim. Apesar de eu usar todos os equipamentos necessários, como luva, máscara, uso propé, álcool em gel, mesmo assim os clientes estão bem com medo. Essa é a situação enfrentada pelos autônomos, que nos últimos dias viram as demandas pelos serviços despencarem e uma grande dúvida surgir: como trabalhar diante do avanço do vírus no Brasil? Gustavo é professor de dança. Por causa do fechamento das academias, não consegue dar aulas presenciais, mas viu na crise uma oportunidade de conseguir novos alunos pela internet. Mas temos que continuar trabalhando, então a gente tem que pensar um pouco fora da caixinha para que isso seja realizado. No meu caso, as aulas online foram uma saída e estão sendo bem positivas, inclusive uma vantagem que eu não via antes. Com as aulas online eu entro na casa, toda a família da pessoa faz aula, as pessoas que moram em outros países, em outras cidades, todo mundo pode fazer aula. A preocupação com o coronavírus fez a Quilza dispensar a diarista, mas a aposentada decidiu continuar pagando o salário normalmente. Questão de humanidade, eu não vou deixar de pagar o salário dela, a diária dela. Então, eu paguei todo mês a ela e ela vai ficar uns dias até que o governo libere as pessoas para voltarem a trabalhar. Diante de tantas mudanças para os brasileiros, na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou um pacote emergencial de 15 bilhões de reais para auxiliar diversas atividades. Os autônomos foram incluídos e vão receber um auxílio de R$ 200 por mês. Bom, sobre esse assunto, nós conversamos com a advogada Renata Vieira Fonseca. Ela também falou sobre a medida provisória editada pelo governo que trata das relações trabalhistas entre patrões e empregados. Bom, a gente tem uma estimativa de que tem aproximadamente 38 milhões de trabalhadores na informalidade no Brasil, ou seja, autônomos, que não são cadastrados no sistema, no cadastro único da Previdência Social, que não fazem qualquer tipo de recolhimento à Previdência Social. Esses certamente serão afetados pela redução nossa da economia em razão do coronavírus. O que a gente tem naturalmente e normalmente é que quando você trabalha na informalidade, você pode fazer um recolhimento previdenciário como contribuinte individual, mas a gente sabe que a grande maioria dos trabalhadores na informalidade não fazem isso. Pensando nessa situação, dependia da declaração de decreto de calamidade pública, o governo federal deve provavelmente soltar uma medida provisória para esses dias, liberando o que a gente chama de Corona Voucher, que seria aproximadamente R$ 200 pelo período de 3 meses para os trabalhadores. Para recebimento do Corona Voucher ou desse benefício que o governo deve passar para os informais e para os autônomos, é preciso que ele esteja cadastrado num cadastro único junto à Previdência Social. Após esse cadastro, provavelmente ele vai receber através do pagamento dessa parcela de R$ 200 durante 3 meses através da Caixa Econômica Federal. INSS, mas o pagamento será repassado através da Caixa Econômica Federal. Precisa estar cadastrado, mas a bem da verdade é que o governo deve lançar mão de uma medida provisória, provavelmente a gente acredita que essa semana ou na próxima, trazendo como que vai ser feito esse repasse para os trabalhadores na informalidade e para os autônomos. O governo federal, no dia de ontem, editou a medida provisória 927, trazendo algumas soluções para os empregadores com relação a como fica com os seus empregados. Diante disso, a gente viu as questões com relação às férias, a concessão de férias, a banco de horas, a antecipação de feriados, e a gente chegou a ver a questão da suspensão do contrato de trabalho.
com a suspensão de pagamento, mas o governo recuou com relação a isso. O artigo 18 da medida provisória não vale mais. No final do dia de ontem, ele editou uma medida provisória que cancela esse artigo 18. Bom, a medida provisória 927 afeta diretamente os empregados seletistas. Ele traz para a gente a questão do teletrabalho, que já tinha uma regulamentação na CLT, mas a medida provisória elimina alguns comunicados que deveriam ser feitos. Hoje, por exemplo, eu posso fazer o teletrabalho só comunicando o empregado com 48 horas por escrito de que ele vai fazer teletrabalho a partir de agora e trago ali um contrato para que ele possa assinar ou uma informação de como será, porque até o contrato por escrito, pelo entendimento, pelo que está ali na medida provisória, ele pode ser eliminado. Embora eu não recomende, eu acho que é importante fazer o contrato de trabalho por escrito do teletrabalho. Além disso, as férias. Eu comunico com 48 horas de que o empregado está tirando férias. As férias não serão mais pagas de forma antecipada, serão pagas no 5º dia útil após o gozo das férias. A respeito das férias, é importante a gente lembrar que não importa mais se eu adquirir férias ou não. As férias poderão ser concedidas de forma antecipada. Isso foi uma alternativa que o governo fez. Ele não informa quantas férias, ele só diz que as férias poderão ser antecipadas. Então, se a gente pensar que o período aquisitivo é de 12 meses e o concessivo é de 12 meses subsequentes, a gente tem aí uma ideia de que umas 2 ou 3 férias poderão ser concedidas. A gente começa a notar que o governo não pensa em 4 meses, o estado de calamidade está decretado até dezembro. Tanto é assim que o pagamento de 1/3 das férias não vai acontecer de forma antecipada. Ele vai acontecer após o gozo das férias e mais, ele pode acontecer até dezembro desse ano. Então a gente nota aí que o governo tentou dar uma desafogada, entre aspas, para os empresários com relação ao pagamento das férias. Outra questão que a gente tem é a possibilidade de utilização de banco de horas. Então, seja ele positivo ou negativo, o empregador pode, a partir de agora, usar o banco de horas para compensar esses dias que o empregado está sem trabalhar.